Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E será que ainda dá tempo de falar sobre as metas de 2023? Treze é um número muito especial esse ano, não é mesmo? Por isso, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas metas e também falar sobre 13 livros que eu quero muito ler esse ano. E assim, gente, vamos falar sobre as metas no geral. Eu não costumo fazer muito, mas esse ano eu fiz questão. Por quê? Teve uma polêmica aí esses dias sobre metas literárias, pessoas que não apoiam muito bem isso, falam que as pessoas vivem aí numa competição. Eu tô inserida dentro desse nicho há anos. Posso falar, assim, pela minha bolha, que não é pequena, sabe? Porque a comunidade literária, ela não é tão grande assim, né? Ela é grande, mas ainda assim não é tão grande. Existem algumas pessoas que gostam, sim, de se desafiar e ler mais em questão de números, mas, assim, não é a grande maioria, né? E essa polêmica envolveu também a questão de livros best-seller, o que é livro, o que não é livro. Ai, gente, foi, assim, uma polêmica que, sinceramente, eu já tenho preguiça de participar. Eu não vejo ninguém fazendo essa polêmica com filme, sabe? Nossa, quantos filmes você assistiu? Caramba, você assistiu 100 filmes esse ano? Como é que pode? Essa competição, você quer assistir mais filme que as outras pessoas, você não consegue aproveitar um filme porque você já tá pensando no próximo. Gente, as pessoas amam consumir histórias e elas vão sempre consumir histórias, mas com o livro, as pessoas sempre pegam um pouquinho mais no pé, tanto dos livros quanto dos leitores. E eu fiquei de saco cheio, eu sou uma pessoa que não faço metas, as minhas metas são mais assim, internas, são mais pessoais, não sou o tipo de pessoa que externalizo muito, mas esse ano eu fiz questão, porque eu apoio quem gosta de fazer as metas, vão fazer as suas metas e vão se divertir, porque eu posso até falar, né, as metas elas são importantes porque eu acho que como organização, porque a gente se organiza, a gente vê o que a gente quer ler. No caso aqui, eu vou mostrar pra vocês, a grande maioria dos livros que eu coloquei na minha meta são livros que eu tenho em casa e eu quero priorizar. Evita a procrastinação, sabe? Ou a dispersão com outras coisas, como redes sociais. Tem pessoas que usam um aplicativo para cronometrar o quanto ficam nas redes sociais, assim. Se eu parar para fazer isso, eu sei que vai ser um pouco assustador e que eu fico mais nas redes sociais, mais no celular do que eu gostaria. Nunca fiz isso, mas eu acho que seria muito interessante fazer. E eu sei que às vezes na minha hora de lazer, eu poderia muito bem estar com um livro, estar lendo, estar ali me envolvendo com alguma história, do que desperdiçando meu tempo com redes sociais, que depois eu vou ficar chateada. Então, acho que isso é muito legal. E é divertido também, gente. É divertido você fazer metas, você se preparar, se organizar e depois no final do ano você voltar para trás, recordar o que aconteceu, o que não aconteceu, se conhecer um pouquinho mais. É divertido. Não é para ser chato, não é para ter cobrança, tá? E eu acho que essa questão de competição, se existe, não são com a maioria dos leitores, sabe? É claro que pode ser que existe, como eu falei, eu não falo aqui por todo mundo, mas eu falo pelas pessoas que eu conheço, pela bolha que eu tô inserida, e eu não vejo muito disso, mas acontece também em todo lugar. E eu acho que também não tem essa questão de ler mais do que consegue. A gente é leitor por algum motivo, porque a gente gosta de ler histórias. Se a pessoa, então, cair nessa de ler mais do que consegue, em algum momento ela vai colocar os pés no chão e ela vai ver que isso não é saudável, que ela não tá usufruindo do hobby dela direito. E aí ela vai voltar para trás, ela vai repensar e ela vai melhorar os hábitos dela. Então é isso, gente. Super apoio metas, façam metas, se organizem, leiam quantos livros vocês quiserem e não vamos dar ouvido a algumas polêmicas que, sinceramente, a gente já enfrenta tantos problemas dentro do nosso nicho literário que é tão difícil. Não é fácil ser leitor, gente. Ainda vem essas pessoas que fingem que são leitoras, porque na minha opinião não são de verdade, e ficam criticando, sabe, os nossos hábitos. Então, deixa a gente ler o que a gente quer, quanto a gente quer e da forma que a gente quer. Voltando
Voltando só um pouquinho, eu já tinha começado a gravar esse episódio antes, mas como não deu certo concluir, eu achei melhor voltar e regravar, porque tem algumas informações novas pra trazer aqui. Então, vou começar ele agora do zero. Todo ano eu coloco como meta 40 livros, que eu sei que é, assim, o quanto que eu consigo se eu não ficar procrastinando demais. Geralmente eu li aí entre 50 e 60, ano passado eu li 40. Tá tudo bem, então eu acho que se eu ler 35, 40 livros novamente esse ano, eu vou ficar muito feliz. E, como eu disse pra vocês, eu resolvi dar prioridade para livros que eu tenho na estante, salvo pouquíssimas exceções. Começando então com Mulheres que Correm com os Lobos. A primeira vez que eu gravei, então, esse episódio, eu não tinha começado a ler esse livro direito. Eu falei que eu tava ali olhando pra ele estava olhando pra mim. E aí eu decidi pegar, então, folhear e dar uma olhadinha. E tá sendo... Eu já tô lendo esse livro, mas eu decidi manter aqui nessa lista. E tá sendo uma experiência incrível e muito preciosa, gente. Assim, eu jamais imaginei que esse livro fosse ter uma linguagem tão poderosa. Por isso que eu quero manter aqui nessa lista, porque eu quero dar sequência. Não vou pegar muito no meu pé, porque eu acho que esse é um livro que precisa ser lido e precisa ser digerido. Então, eu leio pouquíssimas páginas por semana. É um livro que está separadinho ali de cabeceira. E a minha ideia é ler ele durante o ano. Então, eu não quero correr com essa leitura, até porque não é um livro sobre uma história específica. Então, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir ir lendo aos pouquinhos, um pouquinho por vez desse livro, e ler ele durante o ano todo. E aí, se você não conhece, nunca ouviu falar nesse livro aqui, eu já estava de olho nele há muito tempo. Consegui comprar ele numa promoção da Amazon. Comprei, assim, por um valor que não foi muito alto. E o livro é lindo, sabe? A encapadura, a edição é muito bonita. A gente tem aqui a Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicóloga junguiana. E nesse livro aqui, ela aborda 19 mitos entre lendas e contos de fada, mostrando sobre a natureza instintiva da mulher, então. A natureza da mulher selvagem, que na concepção dela foi abafada, né, durante todo esse tempo, com tudo que as mulheres já foram privadas, então, nesse mundo. E aí ela conta, por exemplo, uma história. Nossa, gente, desde da introdução, esse livro é maravilhoso. Conversou muito comigo. Ela fala sobre a natureza selvagem da mulher. Ela relaciona muito a mulher com os lobos, né? Por isso do título. E aí ela conta uma história e depois destrincha essa história, falando sobre padrões arquétipos. Então, é um livro para ser lido e para ser digerido aos pouquinhos. No começo eu fiquei um pouco confusa, eu tô amando. É um livro muito poderoso. É um livro, assim, que eu dedico, sim, principalmente para mulheres. E principalmente para mulheres que gostam de se conhecer. Então é isso, eu tô amando demais essa experiência e tá sendo da forma como eu gostaria que fosse. Depois eu quero ler também 1984, do George Orwell, porque acreditem se quiser, eu nunca li 1984, eu já li A Revolução dos Bichos, mas 1984 ainda não e quero muito. Eu tenho aqui em casa essa edição da Dark Side que tá belíssima, e se tudo der certo também eu vou aproveitar para dar uma dobradinha com 1903, que é um quadrinho que a Dark Side também lançou, que conta a história do autor, né? Que mostra a biografia do autor. Então, espero muito conseguir ler esse ano. Aí, eu vou falar sobre algumas continuações que eu quero muito fazer, porque eu preciso, gente, continuar ou concluir algumas séries. Se eu quero cada vez mais conhecer novas séries, eu preciso continuá-las e também concluí-las, não é mesmo? Começando com O Império de Ouro, da S.A. Chakraborty. É muito difícil falar o nome dessa autora. Gente, esse livrão aqui, ele me atrai e ele também me repele de diversas formas, né? Ele me atrai porque ele é gigante. Eu quero muito, assim, mergulhar nessa história. Mas eu também tô um pouco temerosa, sabe? Eu sei que essa é uma autora que não tem medo de fazer os personagens sofrerem, porque eles já estão sofrendo desde o começo, né? Com a Cidade de Bronze. Essa é uma baixa fantasia, né? Porque por mais épica que ela seja, às vezes a gente confunde
pouquinho as coisas, mas é uma baixa fantasia, porque a gente tem ali o Cairo, por exemplo, a gente tem algumas coisinhas ali da nossa realidade, mas é uma história então com base na cultura do Oriente Médio. A gente tem ali Daevas e também Jeans, e eu curto muito essa história. A gente tem personagens que são muito tridimensionais e são muito reais, ninguém é bonzinho pra valer, e alguns outros personagens que você queria muito torcer e gostar, você não consegue porque eles têm algumas atitudes muito complicadas, e a gente se vê também numa trama onde a gente não sabe pra quem torcer, e a gente sabe que não adianta a gente torcer porque no final não vai dar bom, sabe? Então eu curto muito. A Cidade de Bronze é o meu favorito, porque eu consegui sorrir um pouco durante essa leitura. Já o segundo livro foi muito mais difícil, e o terceiro eu sei que vai ser muito mais difícil. Eu já tô preparando o meu psicológico, porque eu sei que eu vou sofrer pelos personagens que eu gosto. Mas enfim, tô curiosa para essa conclusão. E espero que a autora dê uma conclusão ali satisfatória. E aí, gente, eu também tenho aqui em casa O Timbre. Eu gosto tanto de O Ceifador. Queria muito ter finalizado no ano passado, porque eu tava lendo certinho um livro por ano. E no ano passado eu falhei. Não consegui, então, finalizar. E O Ceifador, a gente tem aqui uma história onde as pessoas, elas alcançaram um nível, assim, de evolução, onde elas não morrem mais e existe cura para todas as doenças e até mesmo para velhice, sabe? E aí, nessa distopia, a gente tem uma sociedade de pessoas que escolhem, então, quais pessoas vão ceifar, porque o mundo não comporta, né, tantas pessoas assim. E aí eu preciso dar continuidade não, eu preciso finalizar, então, essa série com O Timbre. Aí eu também quero finalizar O Narrador. Esse é o primeiro livro, então, dessa lista que eu não tenho, mas eu preciso concluir essa série. E é difícil também encontrar esse livro físico, né? Eu tenho os 2 primeiros da série físico aqui em casa. E esse daqui eu acho que eu só encontro no site da Plataforma 21, porque nos outros sites eu só encontro o e-book para vender. Mas eu queria ter o livro físico, assim, para ficar combinandinho ali na estante. Principalmente porque essa é uma história que eu gosto muito, eu gostaria de ter ela em casa. Que eu acho que eu não falei o nome da série até agora, que é a série Mar de Tinta e Ouro. O primeiro livro é A Leitora. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas é aquele livro bonito da Plataforma 21, assim, que tem umas ondas, parece de ouro, assim, e tem um barquinho. E essa história, gente, eu acho que ela é muito injustiçada, porque eu acho ela muito bem feitinha, bem escrita. Acho que ela tem bons personagens, tem aquela camada de mistério. Ela tem o diferencial, né? Porque a autora, ela escreve e ela vai deixando pista nas páginas para você entender a história e saber o que vem por aí. Então ela vai colocando coisinhas ali, escreve no rodapé do livro. Por isso que eu quero tanto, inclusive, concluir essa experiência lendo o livro físico. Não sei como que é, não é no e-book, mas eu acho que no e-book a gente perde um pouquinho dessa experiência. E aí eu quero concluir essa trilogia para saber se ela vai ter uma conclusão digna, porque até então a história tá muito legal e quem sabe aí mais pra frente eu trago uma opinião final pra vocês, porque é uma série que eu gosto muito. Aí, gente, eu coloquei aqui pra ler também o Pinóquio. Recentemente eu recebi o livro da Dark Side e eu assisti também o filme do Guillermo del Toro, feito em stop motion. E eu amei, gente, o filme é uma graça. E depois acompanhei um pouco dos bastidores, vi o documentário. Fiquei no hype do Pinóquio, quase que eu peguei para ler na sequência. Só que aí, no final do ano passado, eu me concentrei em finalizar alguns livros que eu tinha pendente e não li. E esse é o tipo de livro que geralmente a gente deixa ali na estante e ignora. E eu não quero, eu quero aproveitar esse hype. Eu comecei a montar essa lista no começo do ano, já estou aqui no final do mês e não peguei ainda Pinóquio para ler. Então eu quero deixar nessa lista porque é um livro que com certeza eu quero experimentar. Eu adoro, gente, acompanhar essas histórias assim, as histórias originais, para saber como que esses contos de fada eles se originam. E aí eu quero muito então ler Pinóquio e eu achei que seria interessante trazer aqui nessa lista. E aí, por falar em clássico, eu trouxe também Os Despossuídos da Ursula Le Guin. E eu não sei nada sobre essa história. Gosto assim. Eu só sei que eu tive uma experiência já com a Ursula Le Guin, que foi lendo A Mão Esquerda da Escuridão,
tive uma boa experiência com ela, eu amei, sabe, esse livro. Foi um livro que me proporcionou sentimentos estranhos, mas ao mesmo tempo eu me senti tão confortável lendo aquela história. Foi quase um sentimento de quentinho no coração e ao mesmo tempo estranheza. Mas eu gostei muito lendo e eu quero muito continuar lendo os livros da autora. E, aliás, esse livro aqui eu vou ler em maio, acho que é em maio, junto com o clubinho do Audição Coletiva. Então já fica aqui um convite também para quem quiser participar dessa leitura lá mais para frente. Aí, gente, o próximo da lista é Não Tão Branca. Esse livro aqui que eu participei do financiamento coletivo pelo Catarse e ainda tá aqui na estante. Eu não acredito que eu não peguei ainda esse livro para ler e eu quero muito ler. E esse também é um clássico que por um tempo foi esquecido e agora finalmente a editora Escureceu então fez esse resgate, trouxe pra gente. E essa é uma história sobre uma jovem negra que descobre que consegue se passar por branca. E aí a gente vai ver o que ela consegue fazer com essa informação, né? E eu já li um livro que foi A Metade Perdida, que a gente tem uma personagem assim, né? Esse livro é maravilhoso, eu não canso de falar sobre esse livro. Nesse livro a gente tem duas gêmeas e uma delas se afasta assim bastante da comunidade e descobre que consegue se passar por branca, só que a gente também tem um apagamento assim da história dela, um apagamento de identidade e ela sofre muito em silêncio e ela sofre muito infeliz, porque ela não tem com quem contar, ela não tem com quem compartilhar suas dores. Então foi um livro que me marcou. E assim, foi só uma observação mesmo, porque eu sou super prolixa. E eu quero muito, então, ler esse livro. E o próximo, gente, é o seguinte. Eu coloquei aqui mais um livro da Jane Austen. Não tenho ainda definido qual vai ser esse livro, porque eu leio um livro da autora por ano. Certinho, todo ano eu leio um livro dela. Eu coloquei aqui que vai ser Persuasão ou Mansfield Park. Então me ajuda a decidir se você já leu algum desses dois. Me ajuda porque eu quero ler um deles. Eu tenho aquela coleção da Martine Claret, que são aquelas capas super lindinhas. E aí eu não comprei ainda o livro que eu vou ler esse ano, mas eu gosto de saber qual que eu vou ler porque eu já fico de olho, então, nas promoções. Como ela é uma autora que eu gosto muito e eu amo me divertir com as histórias dela, eu já deixei aqui, então, anotado. Só não decidi ainda qual livro, gente, mas vai ser, então, um dos livros que eu pretendo ler esse ano. Me ajudem a decidir, tá bom? Depois, então, de mais um livro da Jane Austen, eu coloquei aqui Gideon, a Nona. Por quê? Eu vou falar pra vocês. Eu já comecei a ler esse livro. Eu tinha começado a ler esse livro lá no Novembro Sci-Fi. Eu devo ter lido mais de 100 páginas. Só que aí eu não consegui ler. Porque eu tinha leitura em conjunta, eu tinha isso, eu tinha aquilo para ler, eu acabei deixando um pouquinho para trás. Só que até então eu tava gostando muito. E tudo isso, sabe, gostando muito, sabe, tava sendo uma história interessante, divertida, mas até agora eu não voltei a pegar o livro. E é um livro que eu quero finalizar esse ano, quero dar continuidade. Não quero demorar muito, porque a história ainda tá meio fresquinha na minha cabeça, então quero aproveitar isso. E me pergunte sobre o que é essa história. Eu ainda não sei. A gente tem, então, um lugar específico, porque eu não sei ainda como funciona esse lugar, mas é como se fosse a Casa Nona, acho que é isso, a gente tem a Casa Nona, que é tipo um planeta, um país, meu Deus, devo estar falando um monte de asneira, e aí a gente tem a Gideon, que ela faz de tudo, ela quer fazer de tudo, então, para abandonar esse local, para parar de servir as pessoas desse local, porque ela vive lá meio que como uma prisioneira. A gente tem, então, a moça que governa esse local. E na lábia, ela consegue fazer a Gideon voltar atrás. Essa é uma sinopse digna para vocês? Gente, sério, tava interessante, tá? Da minha cabeça tava mais interessante do que como eu coloquei pra fora. Mas eu ainda não soube o porquê que a Gideon ficou lá, sabe? Ela conseguiu por algum momento fazer com que a Gideon ficasse, mas eu ainda não sei o porquê. Eu preciso continuar lendo. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem interesse, vão dar uma olhadinha na sinopse, porque como eu não gosto de olhar sinopse,
eu fico nessa. Mas é um space opera, mesclado com fantasia épica, assim. Então, é isso. Com muita coisa mórbida, tá? Em breve eu finalizo, gente. Eu juro pra vocês. Bom, vamos lá. Próximo aqui. Eu quero muito ler também a continuação de Os Garotos Corvos, que é Ladrões de Sonhos. Esse daqui eu tenho no Kindle. Por quê? Gostei muito de Os Garotos Corvos. Sério, gente. Eu li esse livro e pensei, meu Deus, esse é meu tipo de história, sabe? Eu amo esses personagens. Aqui a gente tem, por exemplo, uma jovenzinha chamada Blue. E ela recebe uma profecia. Porque se ela beijar o seu verdadeiro amor, ele vai morrer. E a gente tem outros personagens também, que são os Garotos Corvos, que são personagens que a princípio a Blue não gosta, mas a vida deles ali se cruza por algum motivo. E a gente tem uma história assim com diversos mistérios para serem explicados, assim, muitas coisas estranhas. E a gente tem outros personagens também muito interessantes. A mãe da Blue, eu adoro ela, e também as tias dela. É uma família assim que dá um pouquinho de quentinho no coração. E eu só sei que eu amei a atmosfera, mas não dei sequência. E eu sei que, assim, a sequência promete, porque eu já recebi um monte de spoiler no Pinterest. Então, assim, eu tô muito curiosa pra saber como as coisas vão acontecer, né? Porque eu já sei o que vai acontecer. E eu preciso dar continuidade. E pra vocês terem uma ideia, eu li Os Garotos Corvos, se eu não me engano, em 2020. Nós estamos em 2023 e eu não dei sequência ainda. Então, eu juro, eu prometo que agora vai. E eu vou ler a continuação, que é, então, Ladrões de Sonhos. E 12, essa lista aqui tá ficando difícil, gente. Nossa, se eu conseguir ler metade dessa lista, pronto. Eu quero muito ler também Leviatã Desperta. Eu sinto que não é a primeira vez que eu coloco esse livro para ser lido em alguma lista. E esse livro, gente, tem tudo o que me atrai, sabe? Ele é um calhamaço, ele é um livro sobre space opera e com mistérios também. Eu sei que tem uma adaptação que dizem que é muito boa. E eu almejava muito esse livro, eu queria muito ter esse livro. E aí, quando finalmente eu consegui comprar, que foi na última Bienal que eu fui, não agora de 2022, acho que na de 2000 e alguma outra coisa. Eu consegui comprar o livro e tá até agora na minha estante. Eu ainda não consegui ler ele e acho que colocar ele aqui nessa lista é um lembrete de que eu comprei ele por um motivo e eu preciso ler esse livro, porque eu quero conhecer essa história. Então, é isso. E aí, em último lugar, eu coloquei Imperial Soul, do Brandon Sanderson. Eu acho que é a cota do livro em inglês. Eu não tenho um inglês bom, eu leio muito devagar. Bom, vocês me conhecem, sabem que eu leio devagar em português. E em inglês eu também leio mais devagar ainda. E o meu problema é que às vezes eu acabo desanimando no meio da leitura, né? Mas eu não quero deixar meu inglês, ele enferrujar mais do que ele é enferrujado. Então eu sempre me forço um pouquinho a ler uma coisa aqui, ler outra ali, pra deixar ele pelo menos como ele tá, sabe? Pra não deixar ele ficar pior. E talvez vocês estejam acompanhando a minha série sobre Mistborn e eu quero ler toda a primeira e a segunda era. E dizem que para eu ler a segunda era e entender todas as coisinhas que tem lá e referências, eu preciso ler essa história, né? Que, se eu não me engano, não é tão curtinha, tem menos de 200 páginas, tem no Arcanum Bond também. Então, como eu quero concluir a segunda era esse ano também, né? E aí eu vou ter que ler The Lost Metal também em inglês, né? Tô ferradinha. Mas enfim, eu quero muito ler pelo menos Imperial Soul, que é curtinho, e eu sei que esse talvez eu dê conta. Gente, agora o principal. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir ler todos os livros da minha meta, porque são séries que eu quero seguir ou concluir. Livros há muitos desejados que eu já tenho na estante, mas se eu não conseguir, tá tudo bem, sabe? Se eu conseguir ler metade dele, maravilhoso. Um terço, ok, eu me esforcei. Mas eu acho que a meta não é sobre competição e sobre se é algo que vai fazer mal pra gente. É mais sobre uma coisa divertida, sabe? Mais sobre organização. É sobre isso que eu faço e é sobre isso que eu gostaria que vocês fizessem também. E é isso, fico muito triste com essas polêmicas que tem, mas vamos seguir e fazer as coisas como a gente gosta, da forma como a gente gosta.
Eu espero que vocês tenham curtido, então, de acompanhar essa minha metinha pessoal. Quero saber como que vocês se organizam, como que é as metas de vocês, se vocês são adeptos das metas, se vocês não curtem. Eu entendo quem não curte, porque eu também fico um pouquinho resistente para fazer meta. Não é que tem uma cobrança, mas parece que quando eu coloco na meta, cria uma resistência. É ao contrário da cobrança, sabe? Eu crio resistência pra fazer. E é por isso que às vezes eu evito de fazer. Mas esse ano me deu vontade e eu fiz. Ponto. Mas me contem como é que vocês fazem. E se vocês têm, eu quero saber, né? Me digam qual ou quais livros que vocês querem muito ler esse ano. Bom ano para vocês, que ele seja melhor, mais leve do que ano passado. Desejo muita energia para esse recomeço e ótimas leituras. Se você então tá me assistindo, me escutando, né, pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe seu like se você gostou do episódio, compartilha o podcast para os amigos. No Spotify, compartilha o podcast para todo mundo, principalmente para quem curte fantasia, ficção científica e por aí vai. Beijo e até o próximo!